E eu queria te dizer que tudo que você deseja está do outro lado do medo. Vou repetir, tudo aquilo que você deseja está do outro lado do medo. Sabia disso? Tem um escritor americano que disse isso, chamado Jack Canfield. E é a mais pura verdade. E você já parou, por exemplo, para refletir sobre esse sentimento que é tão comum a todos nós, que é o medo, né? Então, quem falar que não tem medo, está mentindo, né? Primeiro que cresce o nariz, né? Igual o do louro aí. Então, você presta bem atenção, pensa um bocadinho, seja aquele medinho pequenininho, né? A gente evita, ninguém gosta de sentir medo, claro. Mas imagina se ele não existisse, né? O que iria te frear em algumas situações que te pusesse em perigo, que surgem, né? E como tudo na vida, sentir medo também tem o seu lado bom. Eu diria que é até necessário a gente sentir medo de algumas coisas. O problema é que quando ele passa de um limite, ele paralisa. Em vez de te motivar a reagir, ele te paralisa. Ou nos faz interpretar os fatos de uma forma equivocada, porque você está com medo. Quando, na verdade, são bem mais simples do que parecem ser, né? E, normalmente, a coisa é mais simples do que a gente imagina que seja, ou que sonhou que vai ser, né? E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então, como enfrentar os seus medos de frente, entender a origem de cada um desses medos. E diz que tem uma chavinha, gente, tem uma chavinha em algum lugar e normalmente está dentro da gente mesmo, né? Eu não sei se no coração, na cabeça, mas eu vou falar com um especialista aqui hoje para saber onde é que fica essa chave. Então, você vai prestar atenção agora na história da Gerciane Mello. É uma história lá de São Paulo, uma história real. Ela tem 43 anos. E lembra bem da infância, praticamente uma infância, eu diria que uma infância perdida, por causa de um medo que não provinha de dentro dela, né? A família dela tinha medo por ela e passava para ela, né? Quem sabe aí não reflete alguma situação que você já viveu, né? Mas o que na verdade era para ser um cuidado muito especial, devido a uma condição especial que ela tinha, acabou gerando um medo maior na própria Gerciane, que durou a vida toda, até a vida adulta, né? E quem vai mostrar todos esses detalhes pra gente é o repórter Felipe Chu. Tá lá, Felipe, rodou. Gerciane nasceu com bronquite asmática e faltas de ar eram constantes. Os adultos o tempo todo estavam me protegendo. Eu falava, não ri porque você vai ficar doente. Não, fica quietinha. Não brincava, não podia rir, não podia chorar. E isso foi trazendo assim aquela tristeza, né? Então eu tenho algumas lembranças que na hora do recreio, por exemplo, eu estava sozinha, sentada num cantinho na escada, comendo meu lanchinho, porque eu tinha aprendido isso, né? Tinha sido programada a viver dessa maneira, né? Sempre quietinha, num cantinho, sozinha. Era a brecha para o medo começar a tomar conta dela. O medo, ele era justamente de não ser aceita, porque eu era diferente. Tentando se sentir como outra criança qualquer, Gerciane adorava dançar na sala de casa. Aos 7 anos, eu estava dançando a música da Gretchen, Pirim Pim Pim. E a minha avó passou e avistou pela janela e na hora ela falou muito firme comigo, menina, para de dançar, porque daqui a pouco você vai estar chiando, com falta de ar e a gente vai ter que te socorrer, então para de dançar. E realmente eu parei por toda a vida. Eu não podia chorar, eu não podia rir, eu não podia correr, eu não podia brincar, eu não podia dançar. E eram muitos nãos, né? E esses nãos, eles foram se tornando muito fortes na minha vida. Um dos nãos mais impactantes veio depois de uma crise forte de bronquite, aos 11 anos de idade. A mamãe não estudou. A mamãe não estudou e não me arrependo. Eu me dedico a vocês, a casa, e eu me sinto feliz. Eu creio que com você vai ser a mesma coisa. Então eu falei para ela, sai da escola. Eu me senti como se os meus sonhos estivessem sendo roubados, né? Eu, naquele momento, não consegui expressar para minha mãe, não, esse é o meu sonho, eu quero continuar os estudos, eu quero ter
uma profissão. Ela encheu os olhos de lágrima, como quem diz, não é o que eu queria, né? Porque eu senti que aquele era o desejo dela e eu tinha muito esse medo de magoar os meus pais. Por causa desse medo, Gersiane parou de estudar e as frustrações dela só aumentaram. Não tinha amigos, porque na escola, né, nessa fase que você constrói as amizades, eu me sentia inferior às pessoas o tempo todo. Né? Então, eu acredito que o medo da rejeição, ele foi muito presente, né, durante toda a minha infância. Aos 15 anos, Gersiane já tinha fortes sintomas de depressão. Eu desejei morrer, eu não fiz nada, não atentei contra a minha vida, mas aos 15 anos já era muito presente essa sensação de frustração. Aos 18, foi com um dos poucos amigos de infância que ela se casou. 4 meses depois, a primeira gravidez. Eu tinha medo da gestação, tinha medo de engordar, tinha medo da hora do parto e eram muitos medos. Ela nasceu, eu também não conseguia produzir leite, até por todo esse histórico emocional, né? 5 anos e meio mais tarde, veio o segundo filho. Quando ele estava com 5 anos, Gersiane engravidou de novo. O bebê nasceu prematuro de 6 meses. No momento em que eu estava a caminho do hospital para entrar em trabalho de parto de um bebê prematuro, eu sentia muito medo. Falava, gente, eu não estou preparada para viver essa emoção, não estou preparada para cuidar de uma criança prematura. Depois de 4 meses na UTI, Gersiane e o bebê tiveram alta. E ele veio a falecer na segunda noite, dentro da minha casa. Ao invés de se deprimir ainda mais, ela tirou uma lição de todo esse sofrimento. Eu acho que para uma pessoa que, né, foi assolada pelo medo durante uma vida inteira, foi realmente experiências muito fortes que eu passei. Eu acho que todas essas lições me trouxeram justamente uma mensagem, né, que eu era capaz de superar o medo. Pois é, você vê o que é que o medo pode fazer de repente, né? E você, a gente que é mãe, que é pai, né? Obviamente esse medo é um medo de amor, né? Alguém podia imaginar, né, que um cuidado especial para preservar a saúde, né, porque ela tinha crises, né, de um filho, podia desenvolver também, né, uma coisa que vai levar a vida inteira, né? Virou uma bola de neve, né? E um medo foi puxando o outro, né? Depois de tanto sofrimento, né, eu diria depressão e tudo mais, ela decidiu, né, enfrentar cada um dos medos, né? Quer dizer, virou a chavinha e foi à luta. Para conseguir sair de casa, o primeiro passo foi aceitar o convite dos irmãos para trabalhar na empresa da família, né? E essa história continua. Quer ver? Rodou. O que você deseja falar? Para sair de casa, Gersiane começou a trabalhar como recepcionista na empresa da família. O primeiro dia foi um grande choque, um grande desafio. E quando o telefone tocou, eu me apavorei, eu senti um medo, um pavor muito grande de não saber falar ao telefone, se eu não entendesse a pessoa do outro lado da linha. Apesar da dificuldade, aos poucos a Gersiane foi superando os medos e subindo na empresa. Eu não me sentia realizada. Não era seu sonho? Na verdade eu me sentia vivendo o sonho de outras pessoas. Então ela, que por sugestão da mãe, parou de estudar aos 11 anos contrariada, aos 42 anos, entrou para a faculdade de Educação Física. A criança que não podia correr, brincar, saltar, né? Hoje participo de disciplinas como ginástica, lutas. Há pouco mais de um ano, o sonho da Gersiane ganhou forma nesse espaço, destinado ao bem-estar das pessoas. Entre as atividades, aulas de pilates e dança. E olha quem tá lá dançando. A menina que escutou aos 7 anos de idade, que não podia dançar. Dentro de uma aula de dança, me traz muita felicidade. É o resgate dos momentos felizes da minha criança. Juntos há 25 anos, o apoio do marido foi fundamental para superar as dificuldades. Acho que a palavra que se resume, assim, que nos dá substância para tudo isso é amor. Sempre existiu muito amor entre a gente, na nossa família.
Então isso nos deu muita força, muita paciência, perseverança de saber que isso era um momento e que tudo iria passar. Como você vê teus pais hoje? Os pais maravilhosos que sempre me protegeram com muito amor, né? Diante da consciência deles, eles doaram o melhor que eles poderiam. Naquele momento, né? Naquele momento. Era uma proteção de puro amor. A gente não imaginava que estava causando um grande mal para ela, né? Hoje eu consigo olhar para minha mãe, falar eu te amo, olhar para o meu pai, falar eu te amo. Você vê o que o amor, às vezes, né, pode fazer. E bacana, né, que todo mundo na família é tão bonita, né? Todo mundo entendeu que não teve culpado nessa história, né? Os pais, na verdade, sentiam medo de perder a filha e acabaram preservando a vida dela demais, invadindo um espaço que não era deles, né? Não permitindo que ela fizesse as coisas mais banais do dia a dia, né? E que importantes para o crescimento, né? E mais bacana ainda é ver como é que ela deu conta disso e retomou aí as rédeas, né, da vida. Uma família linda que ela tem também, um maridão ali do lado. Mas não é todo mundo que tem, né, esse privilégio, né? Na verdade, foi muito amor, mas parabéns, viu, Gersiane? Muito obrigada por deixar a gente entrar na sua vida, na sua história, né? Partilhar essa história com a gente. E aí a gente foi tentar entender melhor como é que funciona o medo, né? Porque tem medo de várias coisas, né? Não é só esse medo de viver, eu acho que é o pior deles, né? Mas tem gente que tem medo de altura, tem medo de lagartixa, tem medo de barata. Tem uma moça aqui, que eu não vou dizer o nome, que se vê uma barata, se alguém falar que tem uma barata, ela não precisa nem ver a barata. Ela imaginar que tem uma barata, dá taquicardia, passa mal. Quer dizer, é uma coisa que tem gente que não entra em elevador, tem gente que não entra em avião, enfim, né? Tem medo de tudo quanto é jeito. Então, para entender melhor como é que é esse universo, né? Nós convidamos uma pessoa aqui que é especialista disso, que é o Rodrigo Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Adorei esse nome, né? Porque é um negócio mesmo, a emoção é um negócio que todo mundo sabe o que é, né? Mas se você tem inteligência emocionalmente, para qualquer situação, né? Oi, Rodrigo. Bom dia. Ana, bom dia. Bem-vindo. Prazer. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer meu. Feliz de estar aqui te conhecer pessoalmente. Que bom, que bom. Poder contribuir um pouco para o seu público aí. Pois é, a gente chegou a você através do seu nome já, né? Que, por favor, senta. Obrigado. E também através dos 2 livros que você já escreveu a respeito disso, né? Sim, estou indo para o terceiro agora. Um deles é Emoções, Inteligência Emocional na Prática. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. A dura é agir, né? Muito, Aí, 21 chaves para a realização pessoal. Descubra a sua missão utilizando a inteligência emocional. Então, vamos começar do começo. O que é inteligência emocional? Bom, vamos lá, Ana. Primeiro, prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigada, gente. Uma honra te conhecer. E para falar sobre inteligência emocional é muito simples, Ana. É a habilidade que todo ser humano ele pode descobrir, de reconhecer, perceber suas próprias emoções. E quando eu estou falando de emoção, estou falando de medo, de tristeza, de raiva, de alegria, de amor, de ódio, que todo ser humano sente, só que ninguém demonstra ou fala, porque emoção para a sociedade em si é um tabu muito grande, né? Mas todo mundo sente. Então, uma pessoa inteligente... As pessoas têm vergonha de dizer que tem medo? Porque todas as palavras atreladas às emoções humanas, você para ver, né, são palavras negativas, né? Por exemplo, se você é um homem, como eu, falo que sinto medo. Na sociedade ele é visto como o quê? Como alguém frouxo, fraco e assim por diante, né? Ou se chega feliz, a maioria das pessoas chegam felizes no trabalho, em trabalho principalmente. Tá feliz por quê? Parece um bobo alegre, fala, pô, tô feliz. E tem gente que tem medo de mostrar que tá feliz, porque tem aí medo inveja, de olho gordo. De olho gordo. Pô, então não posso demonstrar. Eu lutei a minha vida inteira para alcançar determinada coisa. E aí eu não posso mostrar aquilo que eu tanto lutei. Então, qualquer emoção, você não pode chorar em qualquer lugar, você não pode sentir raiva em qualquer lugar, expressar. Eu choro em qualquer lugar. Que bom, mas porque você não está onde você está, Ana, faz o que você faz com tanta habilidade. Eu chorei. Porque você tem essa habilidade natural, muitos têm já. Só que é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida, porque é a base de tudo, Ana, tudo. Pensa que o cérebro emocional,
ele é a base do cérebro racional, que é o cérebro racional, essa capa que a gente tem por cima. E o cérebro emocional, aquele límbico que nasce aqui da coluna vertebral. E ele é a base não só no cérebro, ele é a base da vida. Tudo que a gente busca é o quê? É ser feliz, não é? Ser feliz, ser amado, né? Como a gente passou agora, você viu aí no Às vídeo vezes da amor Gerciane. demais. Amor demais atrapalha. Amor e água, que é o básico da vida, demais atrapalha. Então, voltando à inteligência emocional de uma forma muito simples, a habilidade de perceber os meus sentimentos, de perceber os seus sentimentos ou de quem está à minha volta e como eu posso usar tudo isso de uma forma inteligente, né? Eu gosto de dizer uma outra coisa, uma outra forma de entender a inteligência emocional. É a ciência, porque é uma ciência, de tornar visível o que até então estava invisível. Porque a emoção é algo impalpável, né? É algo que você não vê. É algo que você tem que tornar visível. Igual a fé, né? A fé, se conectar com a pessoa, olhar nos olhos, sentir o que o outro está sentindo. E a partir disso, você troca. Você dá e você recebe. Então, a inteligência emocional é isso. Uma pessoa inteligente emocional é aquela pessoa que tem essa habilidade. Cara, eu percebo o que eu estou sentindo. Que nem eu estou aqui agora, tenho medo. Ó, trabalho há 20 anos com inteligência emocional. Sinto medo até hoje, toda vez que eu entro para dar treinamentos assim por diante. Aqui na TV... entro na TV, dá medo, ou seja, as reações físicas, fisiológicas, minha mão sua, meu coração acelera. Tem um suquinho aqui. Vou tomar um suco, o maior prazer do mundo. Que a boca seca, é verdade. Quando a gente fica nervoso, o corpo reage. O corpo reage. Então, é um grande engano achar que a pessoa que tem inteligência emocional, ela é uma pessoa que não sente medo. Pelo contrário. Do que você tinha medo lá atrás? Nossa. Quando você... descobriu, né, que a inteligência emocional era o caminho para você seguir a profissão. Bom, você já fez várias coisas. Várias coisas, dentro e fora do Brasil. Bom, faz 20 anos que eu estou nesse caminho, quando eu né? digo várias coisas fora a inteligência emocional. Fora. Quer dizer, você já fez várias atividades bem simples, né, na verdade. Sim. Para você construir o seu caminho. Exatamente. E o que te deu, qual foi o medo, ou a razão, ou a chave? Como é que você agora? Eu, Rodrigo. Você, Rodrigo. Cara, o que me fez agir, é isso que você está perguntando? Muito simples, cara. Primeiro, lá atrás, 20 anos atrás, eu fiz uma espécie de um treinamento de inteligência emocional, exatamente porque eu tinha muitos medos a minha infância inteira, né? Fui uma criança que tinha medo de tudo. Tudo você pensar... Você fez um curso disso aí? Exatamente. 20 anos atrás, uma coisa que veio lá do Japão, na época, e me encantei. Não só me encantei, né? Eu falei, cara, é isso que enquanto eu estiver vida, eu vou levar para a humanidade. E isso faz 20 anos já, 20 anos desde que comecei. Então, mas você se lembra o que te levou a isso? Lembro. Qual a razão disso? Os meus medos, que a vida inteira eu guardei, eu escondi, eu engoli, e que a partir daquele momento eu falei, cara, eu vou com medo mesmo. Você tinha medo do quê? Vou dar um exemplo. Eu tinha um grande sonho na minha vida de fazer arte marcial, desde pequenininho. E eu chegava perto das academias e minhas pernas tremiam, mano. Eu suava frio, falava, ai meu Deus, eu via as pessoas atacando uma outra, né? Eu morria de medo, mas era um sonho meu. Depois, a primeira ação que eu tomei quando eu despertei para essa coisa, que eu descobri que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação, ou seja, que eu vou agir com medo, as pernas tremendo, a mão suando. Quer dizer, vou apanhar, vou apanhar mas por um motivo, eu tenho um propósito, pô. Então eu fui agir. Comecei a realizar um sonho que virei faixa preta em Kung Fu, um grande sonho meu. Vi que eu apanhei, entre aspas, da vida, que não morri, porque o grande medo do ser humano qual que é? Que ele paralisa, que ele não enfrenta, porque ele acha que se ele enfrentar aquilo, ele vai morrer. Quantos talvez não chegam até aqui em você por medo? Ah, nossa, eu vou numa TV, eu vou num lugar tal, ou não falo em público por medo. Quantas pessoas deixam de compartilhar por medo? Então eu descobri, nesse momento da minha vida, com 20 anos, graças a Deus, hoje estou com 40 já, que eu poderia dar o passo para frente e aquele primeiro passo era o que iria fazer toda a diferença. Que esse primeiro passo ele ia me tirar, sabe, da inércia, da paralisação, de ficar parado ali, ai meu Deus do céu, nem um bichinho escondido, ai, será que vão pensar de mim? Ai meu Deus do céu, eu falei, não, eu vou agir, vou com medo. E dei. Eu tenho uma outra história para mostrar para você, que exemplifica bem o impacto negativo do medo, como o Rodrigo está dizendo, nas vidas da gente, né? O Elias Torres é lá de São Paulo também. E sabe essa coisa de sair para trabalhar, ganhar vida? Eu acho que todos nós já fizemos, pais e filhos, né? Mas quando o pai ou a mãe da gente precisa sair, né? E fica muito tempo longe dos filhos, né? Sim, tem gente sempre. que leva que a gente chama de trauma, né? A maioria, né? E aí desenvolve uma série de medos, que foi o que aconteceu com ele. Sim. Quer ver, Rodô?
Elias nasceu num bairro de classe média de São Paulo e vivia na maior casa da região. E eu nasci nesse meio, né? Com o chamado berço de ouro, né? Tinha tudo, todos os melhores brinquedos, né? As melhores roupas. Só que eu não tinha o meu pai brincando comigo no chão. A falta de tempo era porque o pai, que veio do sertão nordestino, trabalhava duro para dar o melhor para os filhos. Quando ele era criança, qual era o seu maior sonho em relação a ele? É que ele crescesse por mim, tendo aquilo que eu não tinha. Eu não compreendia que meu pai ia trabalhar, tinha que trabalhar até 1h da manhã para garantir tudo aquilo para mim. Eu identificava que meu pai me abandonava para ir trabalhar. Além disso, Elias foi batizado Elias Torres Júnior. Junto com o nome do pai, nascia um medo muito grande. O meu pai era tão gigante, tão grande, que eu olhava para ele assim, jamais eu vou alcançar esse homem. Jamais eu vou conseguir atender as expectativas, né? E tudo isso imposto por mim mesmo, cara. Somado a esse medo que ele criou de não corresponder à expectativa do pai, do lado da mãe, Elias não recebia limite. Nunca disse não, mãe, é isso, tá bom, filho, tá bom. Eu não tinha uma referência negativa, então assim, tudo posso, eu quero, eu consigo, tudo eu posso, minha mãe me dá, meu pai me dá. Numa época que a mãe tinha loja, a superproteção foi ao extremo. Eu amarrei um elástico nele, amarrei em mim, e aonde que eu ia, falei, agora eu quero ver você ir pra rua, e aonde que eu ia, ele ia atrás. Porque eu era bem sapeca, eu gostava de chamar atenção, né? E ela não queria que você saísse de perto. Isso, ela queria eu ali, próximo a ela, né? A sua intenção nessa de amarrar ele no elástico qual era? Proteção, né? Proteção demais. Por medo de viver a realidade, aos 15 anos, Elias começou a usar drogas todos os dias e a comer compulsivamente. Com a droga para adormecer e com a comida para proteção. Quanto mais eu comesse, eu criaria uma capa, uma armadura para me proteger. Na época, ele chegou a pesar 100 quilos. Uma barreira física mesmo. Exatamente, para afastar qualquer tipo de aproximação, de abraço. Queria me afogar mesmo, porque eu não conseguia lutar contra esse medo. Então eu me entregava a todos esses prazeres e essas situações. Foram 20 anos escondendo da família e de todos a dependência química. Depois de buscar apoio na religião, Elias entendeu que a verdade era o melhor caminho para enfrentar os medos e contou para a mulher da vida dupla que levava em relação às drogas. Quando você escutou isso dele, o que você pensou, Renata? O que Deus quer de mim? Tá bom, agora eu preciso lidar com isso. Fiquei de luto durante 2 meses. Tem pessoas que passam anos que preferem terminar o casamento diante de uma situação dessa. É muito desafiante. Mas eu decidi fazer com que aquela dor se transformasse em crescimento. E algo bom que eu tive foi que, pelo menos, daquele momento pra frente, nosso relacionamento ia ser pautado na verdade. Então Renata entendeu que o caminho era perdoar verdadeiramente o marido. Eu decidi tomar as rédeas da minha família. E para você crescer, às vezes tem que cair, velho. Olha o quanto carrega, né? Ele trocou o nome dele, inclusive, que era o sobrenome do pai. Júnior. Ele colocou o nome da atual mulher, ele botou Torres, né? Porque ele estava negando, inclusive, ele mesmo. A identidade dele, a essência dele. A gente viu aí 2 histórias de pais e mães, né? Quer Sempre dizer, a origem. Voltando aí à psicologia antiga, os culpados somos nós mesmos, os pais e as mães sempre, de todas as coisas ruins que acontecem com os filhos da gente. Porque fica parecendo assim, né? Se dá amor demais, porque dá amor demais. Se dá amor de menos, é porque de menos. Se dá brinquedo demais, é porque dá brinquedo demais. Porque se trabalhou, é porque trabalhou. Se não trabalhou, é porque não trabalhou. Bom. Como é que faz para tirar essa culpa Então, primeiro, pais e mães aí que estão nos assistindo, tire a culpa. Não é culpa de pai e mãe. Claro que a origem sempre da gente
conecta pai e mãe. Só que o problema não é pai e mãe. Esses 20 anos, sempre quando eu tô trabalhando as pessoas, e o Elias, a Gersiane, eu trabalhei de perto aí, acompanhando eles, a primeira reação que vem, pô, então tudo que eu vivi foi, então, culpa do meu pai e da minha mãe? Não. Na verdade, tudo que a nossa mãe e nosso pai fazem é o que eles sabem, o que trouxeram. Mas a interpretação dos fatos, aí que está os nossos problemas. E aí quem faz sou eu. Ninguém consegue fazer a interpretação dos fatos por mim, né? Quantos, talvez, filhos gostariam de ter pais que trabalhassem a vida inteira para dar o melhor e não tiveram? Fala, pô, meu pai e minha mãe ficou em casa a vida inteira e não trabalhava. E aí quem tem o pai que trabalha, fala, pô, mas minha mãe não me deu atenção, trabalhava demais, senti falta da minha mãe. Então, assim, primeiro ponto, sempre vai ter problema. Não foge ninguém, nenhum ser humano, ele sempre vai ter problema. Segundo, o problema não é do pai e da mãe, por quê? Porque o pai e a mãe não têm o poder de dar o significado na cabeça do filho. O problema da gente não é o que aconteceu com a gente, é o significado que a gente dá. E é esse significado, Ana, que desperta todas as emoções negativas, se é que eu coloco assim, porque popularmente dizem raiva, medos, é negativo e que não é, isso é um ponto importante, mas é o que desperta as emoções negativas e as positivas, não é o fato. E para o mesmo fato, cada um de nós interpreta de um jeito, Exatamente. Né? Pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. O lado ruim. E o lado bom dessa história toda é que o Elias também conseguiu dar a volta por cima, né? Encarou os medos, né? E através do amor, na verdade, né? Dele e da pessoa que está com ele, que... né? Mudou a vida, mudou o jeito. Você tocou num ponto aí do amor, né, Ana, que é a eterna busca do ser humano. Tudo que nós buscamos, né, porque nem você trabalha, faz suas coisas, buscando ser reconhecida, ser amada. Eu também trabalho, faço minhas coisas, buscando ser reconhecido, ser amado. Por trás de toda busca humana tem a busca do amor. Só que acontece, as emoções elas são cíclicas, né? Então, o ser humano, ele começa, a origem do ser humano é o amor, né? A gente nasce do amor do nosso pai, da nossa mãe. Só que vem o primeiro medo de ser rejeitado aí. A gente sente medo. E aí a gente não sabe lidar com esse medo. Aí vem a raiva. Onde é que fica a chavinha do medo? A verdade. Que o Elias acabou de dizer. A verdade. Quando eu digo a verdade para mim mesmo, assumo, cara, eu tô com medo. Não é como eu disse aqui para você, Ana, eu faço isso, mas estou com medo. Eu consigo lidar com a situação porque ela é verdadeira. Mas se eu tenho medo de barata, por exemplo, né? Se eu tenho medo de pegar avião, se eu tenho medo... Como é que o amor, como é que você fala a verdade para você? Fala, eu tenho medo. E... reconhece. E aí, qual a chavinha nesse sentido? Já sabe, né? Ok, e aí você enfrenta. Qual o enfrentar, no caso do medo? Você chega perto, você vê que não mata. Você não precisa pôr na boca, você não precisa manipular ela, mas você chega perto dela, você vê que ela não mata. Lembra meu caso? Que eu enfrentei, fui lá, fiz aula de Kung Fu e vi que não me matou. A mesma coisa da barata, do avião, é o medo do elevador, é o medo de falar em público. Você vai lá e enfrenta, cara, olha, eu enfrentei, não aconteceu nada, não morri, a barata não virou um bicho, não me mordeu. Então, a grande sacada é que nós, a vida inteira, Ana, nós somos treinados, educados para pensar no medo como algo paralisador. Sentir o medo para. E no caso do Elias, né, ele mudou, né, depois dele ter reconhecido que essa verdade era importante, e aí mudou a vida dele, quer ver? Sim. Em 6 meses, Elias perdeu 26 quilos, sem fazer exercício, só controlando o emocional. Eu comecei a identificar que eu descontava minhas frustrações, o meu excesso de medo na comida. Olhava para aquele prato e falava, eu quero. Só que meu corpo não precisa. Cada momento, cada minuto, você pode alterar o seu resultado. Se eu como desenfreadamente chocolate, o que vai acontecer comigo amanhã? Profissionalmente, hoje ele tem uma empresa de instalações hidráulicas, elétricas e sistemas de câmeras. Aliás, está vendo o Elias manuseando ferramentas? E o pai dele fazendo a mesma coisa? Pois é, o caminho dos dois, que o filho tanto quis fugir, hoje é muito parecido. A diferença é o significado novo que eu dei para tudo isso, né? Que o problema não é eu ser filho do Elias Torres. Eu sou um ser humano diferente. E é isso. Agora você entendeu isso, Entendi. Né? O novo significado de que andar com minhas próprias pernas, com a minha própria energia e chegar aonde eu vou chegar. Já o medo, Elias garante que ele ainda existe, mas a forma de lidar que é diferente. O medo antes me parava, hoje o medo me impulsiona. Não é uma tarefa fácil você ter consciência das suas lutas, dos seus desafios. Mas pelo menos você sabe contra quem você está lutando e sabe se preparar melhor. Enfrentar de cara limpa, né, todas as situações aí. Tá aí. E a gente foi para as ruas para saber quais as principais dúvidas do pessoal
a respeito do medo, né? E a preocupação mais comum que a gente tem sentido, Rodrigo, é com relação à violência que a gente tem vivido, né? Nos dias de hoje, não é só hoje em dia. Antigamente era só em cidade grande, né? Sempre teve, né? Mas não hoje está mais. Tão presente, hoje tá mais. Né? Então vamos ver o que o pessoal está querendo saber, Rodrigo. Tenho 2 adolescentes e, na verdade, eu tenho muito medo de deixar minhas filhas andarem no Rio de Janeiro. Aí eu prendo, às vezes solto, só que eu fico assim um pouco desesperada. O que é melhor para as minhas filhas, na verdade? E aí? É um grande dilema hoje em dia, né, Ana? Porque esse não tem como fugir dele. Não tem, porque existe o mundo aí fora. Só qual o grande problema? É o que aconteceu com Elias, né? A mãe prendeu ele, chegou até a colocar elástico para não tirar, sair de perto dela. Então você consegue proteger. Só que quando o pai e a mãe faltam, né? Quando não estiver perto, como é que ele vai lidar? Mas quando você está perto? Quem está com medo é a mãe. Eu sei, né? E aí como é que ela resolve isso? Como que ela resolve? Porque é uma realidade. Sim, é uma realidade. Expondo seus filhos, seu filho ou sua filha, em situações de risco controlado, ou seja, claro que eu não vou deixar ir para o centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, 11 horas da noite, meia-noite, mas cara, filho, olha, vamos para o centro de São Paulo às 11 horas da manhã e vamos lá, eu vou deixar você lá fazendo umas compras, fazendo alguma coisa e a mamãe vai estar aqui, o papai vai estar aqui, vamos lá, vai de ônibus, vai de condução, vai de metrô, né? Ou seja, você começa a dar autoridade e responsabilidade para o seu filho sobre a sua própria vida. Porque aí, na hora que você faltar, Ana, você como mãe, eu como pai, tenho 3 filhos incríveis que eu amo, que a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos, só que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Ana. O nosso papel como mãe e pai é preparar os nossos filhos para a sociedade, para a vida real. Só que se eu não consigo fazer esse papel como mãe, como pai, eles vão sofrer muito mais lá na frente, porque eles vão ser adultos já. E não vão estar preparados. Não vão estar preparados, isso. O mundo vai engolir, seja por agressão ou o mundo vai rejeitar ele, porque ele não sabe lidar com as pressões do dia a dia. Mas aí eu volto para o que você falou antes, que é falar a verdade. É verdade. Quer dizer, não dá para negar, né, que o mundo está mais violento. Não é só aqui no Brasil, né? Eu acho que em todos os lugares do mundo. Então, você mostrando, né, os perigos que tem, quais são as coisas que você deve evitar, e você serve de exemplo, né, porque o maior exemplo é você, como mãe e pai, eu acho que você pode amainar, né, e dar responsabilidade para o filho. Um grande exemplo que minha mãe fez comigo, Ana, e que eu vou fazer com meu filho mais velho tem 9, daqui uns 2, 3 anos eu vou fazer isso com ele. Minha mãe trabalhava na psiquiatria, no HC, no Hospital de São Paulo, ali, o Hospital Central de São Paulo, das clínicas, e ela me levou para a psiquiatria, onde ela trabalhava, e mostrou, filho, todo mundo que está aqui, 90% do que está aqui, eles começaram com drogas. E a decorrência da droga é ela surtar, ela entrar em crise psicológica, assim por diante. E aquilo me gerou um medo muito grande, né? Cara, eu não quero chegar aqui nesse ponto. Então, todas as vezes que um alerta. Me serviam droga, porque eu cresci numa vida simples, né? Vim de uma família pobre, eu tinha muito medo, Ana. Muito medo porque eu sabia onde eu podia chegar. Que é o que eu vou fazer com meu filho. Quando ele daqui 2, 3 anos, vou levar ele num lugar onde as pessoas se drogam e falar, filho, olha, tá aqui, ó. Esse é um medo bom, né? Esse é um medo bom que protege. Que evita. E ao mesmo tempo eu aproximo ele da verdade, protegendo ele. Ou seja, eu não estou largando ele lá num lugar de droga. Ele está indo para a verdade e se protegendo quando eu não estiver perto dele. Tem uma outra pergunta da Nicole Rodrigues, que é um tema típico aí da vida moderna, que na verdade é essa coisa das redes sociais, né? Quer dizer, como é que essa necessidade das... Ela pergunta, Rodrigo. Hoje em dia a gente posta tudo na rede social. Por que isso? É medo de não ser aceito? É medo de passar alguma vergonha? Por que a gente precisa tanto dessa aceitação o tempo todo? Ela tocou num ponto muito crucial para o ser humano, Ana. A busca de todos nós é o amor, como nós falamos, que é o reconhecimento. E aí as redes sociais, ela virou uma grande fonte de reconhecimento ilusório. Porque, sei lá, você tem tantos mil amigos no Facebook, Instagram, sei lá, qualquer rede social... E, na verdade, são pessoas que nem te conhecem, nunca te viu, não tem relação próxima. E aí você está achando que está recebendo aquele like, aquele curtir, e aquilo está te alimentando emocionalmente. Mas aquilo, na verdade, está criando um grande vazio, primeiro, emocional, porque são pessoas que não estão te amando verdadeiramente. E, além disso, você está se expondo. Né? Você expõe sua família, seus filhos, expõe pessoas que você ama a um preço de uma curtida. Mas por quê? Porque as pessoas não recebem isso em casa. Porque, mais uma vez, Ana, ninguém aprendeu a dar amor. Ou a gente foi para o outro extremo hoje, que muitos pais dão amor em excesso.
Lá atrás, pai e mãe, a maioria deles não davam. E hoje a gente encontra a maioria dando em excesso. E aí isso desequilibra o filho. Então qual que é a grande ajuda que pais e mães aí que nos acompanham pode dar? Cara, esteja mais presente na vida dos seus filhos, não em quantidade. Isso é um ponto muito importante. Você não precisa estar horas, você pode estar 15 minutos, meia hora, mas sem celular, sem TV, sem nada, você e seu filho ali focado. E depois você tira, vai fazer suas coisas, vai assistir TV, vai ver sua vida. Mas aquele 15 minutos, meia hora, é você e seu filho, é você e sua filha, é você brincar, rolar no chão, olhar nos olhos dele, falar a importância dele, colocar limites também. É saber dizer não, né? Saber dizer não, porque o mundo vai dizer não, não tem jeito. Aí o medo de relacionamentos, que as pessoas hoje em dia também às vezes ficam sozinhas, né, por conta de traumas, de repente a Carlene Magalhães, que é promotora de vendas, que fez essa pergunta. Diga lá, Carlene. Eu já sofri muito com términos de relacionamento e hoje em dia eu não consigo mais me aproximar das pessoas. Eu queria saber se isso é normal e como é que eu faço para lidar com esse medo. O ser humano, ele busca sempre no outro, né, Ana? O amor, o reconhecimento, o carinho. Então, que é melhor estar na 2 do que a 1, melhor, né? Sim. Isso que todo mundo casa. Sombra de dúvidas. Só que acontece, normalmente as pessoas estão a 2, mas elas não estão principalmente com elas mesmas. Elas esperam todo o amor, todo o reconhecimento, todo o carinho, elas depositam muita carga no outro. E o outro jamais vai nos fazer feliz. Claro, eu sou casado, tenho minha esposa, minha família, amo estar com a minha família, só que eles não estão aqui dentro de mim. Quem está dentro de mim sou eu, quem está dentro da Ana é a Ana. Então, se não existe essa busca, primeiro, do reconhecimento, o amor próprio, de se amar, de reconhecer as suas qualidades, seus defeitos, seus pontos fracos, fortes, ou seja, de você se conhecer emocionalmente, se amar, se aceitar do jeito que você é e ir atrás daquilo que você quer, você vai buscar vários homens ou mulheres, parceiros, e você vai se decepcionar com todos. Porque nenhum vai dar. Passou a paixão, Ana, acabou. Até a paixão, 3, 4, 5, 6 meses, tá todo mundo lindo. Passou a paixão, vem a verdade à tona. A verdade de como eu me sinto comigo mesma e como o meu parceiro, minha parceira se sente com ele ou ela mesma. E aí onde vem a frustração. É onde muitos deixam, traem, abandonam. E aí vem o que nós estamos vivendo hoje enquanto sociedade. Então, um passo aí que eu diria. Você já está no seu terceiro casamento. Terceiro casamento. Também, né? Então, tem essa... Dizer, você conhece esse caminho, né? Na prática. E aí, o que aconteceu para eu estar no terceiro casamento? Foi o que eu fui buscar no outro. Tudo que eu faço hoje, Ana, eu vivi na minha pele. Né? O buscar no outro a minha felicidade. Eu busquei na minha primeira esposa, tive filho com ela, separei porque não estava recebendo o que eu tinha e por erros meus com ela. Fui para o segundo casamento, comecei a buscar a mesma coisa, não encontrei, separei de novo, até o momento que eu falei, cara, eu busco em mim, encontro esse amor em mim, reconheço isso em mim, ou eu vou continuar no quarto, no quinto, no sétimo casamento. O negócio mais legal que eu acho é a gente gostar da gente. Gostar da gente, ficar sozinho com a nossa companhia, né? Se divertir com você mesmo. O dia que você se sentir assim, nossa, como é legal passar o dia comigo, vai ser legal passar o dia com um monte de gente, né? Com todo mundo. Aí você vai entender que o negócio está dentro de você mesmo. Sim. Aí eu recebi uma perguntinha aqui da internet, que eu acho que é muito comum aí para todo mundo também. Me diz que morre de medo de dirigir, tem carteira, mas toda vez que eu penso em dirigir, só de pegar a chave do carro, ela já começa a tremer. Ela foi a psicólogo, não adiantou. É a Rose Rodrigues do Paraná. Teria alguma outra opção para eu perder esse medo? Bom, eu fui procurado até pouco tempo atrás, essa semana retrasada, por uma escola, exatamente por isso. Ele recebe, escola de motorista, recebe muita gente com medo. É um medo muito comum, medo de dirigir, medo de elevador e medo de avião, que são lugares fechados, né? Então a pessoa vem esse medo. Então, no caso de dirigir, Ana, ou a pessoa busca a origem disso, porque todos os medos que a gente tem hoje, ela tem uma origem dentro da gente, na nossa história de vida. E se você vai buscar entender, reprogramar emocionalmente essa história que você tem dentro de você em relação à sua vida, especialmente na sua infância, coisas que você viu lá atrás, enquanto você não entende a raiz... Está em algum lugar lá, porque não nasceu com medo de dirigir. Quer dizer, alguma coisa deve ter causado isso. Ela tem, e ela precisa buscar a origem. Né? E de qualquer medo. É claro que você pode enfrentar o medo. A barata também é a mesma coisa. Sim, medo de pomba, medo de altura, medo de elevador. Tem uma origem dentro do nosso cérebro emocional, uma programação ali que diz que aquilo pode te levar à morte.
todo medo muito grande, Ana, está atrelado ao medo da morte. A barata pode me matar, o elevador pode me matar, o carro pode me matar. Então, o medo de preservar a vida é muito grande. E aí a pessoa não dirige, a pessoa não faz nada. Então, quer dizer, precisa de ajuda mesmo. Precisa de ajuda, procura ajuda profissional. Isso é tão simples, já ajudei tanta gente, Ana. Quer dizer, só encontrar a verdade, eventualmente ela não consegue encontrar sozinha. Não, ninguém, nem eu que trabalho com isso há 20 anos, Ana, não consigo me trabalhar sozinho. Eu busco ajuda. Então, todo mundo precisa dessa ajuda. Bom, eu tenho uma última pergunta agora. Diz que tem hora que o medo começa a afetar e... eu acho que uma das coisas... A infelicidade também afeta, né? Não é só o medo. Sim. Né? Se você está com medo, você está infeliz. Sim. E aí você somatiza tudo aquilo e você acaba ficando doente. Sim. Né? E quem tem dúvida é o Miguel Guimarães, né? Que é pintor, inclusive. Fala, Miguel. Bom. O medo é uma sensação muito forte. Isso pode afetar a minha saúde? Com toda certeza. Eu gosto de falar sobre uma cientista de Harvard, Ana, a doutora Candace Pert. Ela comprovou que o corpo humano, ele é uma extensão do cérebro emocional. Ou seja, quando as emoções não estão acalmadas, aplainadas, elas vão descarregar no corpo. Vai vir depressão, pânico, as doenças comuns aí, gastrite, úlcera, dor de cabeça. Doença do século. Depressão, inclusive. Depressão até 2030, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que até 2030 vai ser a principal doença que vai tirar pessoas do mercado de trabalho. Ou seja, e a depressão é basicamente uma doença fisiológica que tem que tratar sim, com química, com remédio, só que a origem dela é emocional. Então, ou o ser humano atenta para essa necessidade básica hoje de lidar com essas emoções, de aplainá-la, de saber expressar essas emoções sem segurar. Porque, imagina, no medo, o que acontece no medo? Acontece uma descarga de adrenalina muito grande no corpo. E aí o que acontece? O coração acelera, o suor vem, a boca fica seca, a pupila dilata, né? O olho, o nariz abre. Toda mudança fisiológica acontece. E é como se fosse um jato para dentro, te queimando. Então, qual que é a grande saída? E você virar esse jato para fora, essa turbina para fora e começar a fazer, expressar, não só o medo, como a raiva, ter lugares para você expressar a raiva, gritar. Você sabe que outro dia a gente fez uma matéria aqui e uma das nossas entrevistadas, ela disse que ela resolveu esse problema, ela ia para o banheiro, né? Abria a tampa da privada e olhava para dentro e gritava, chorava, perfeito, xingava. Fazia, e ela dava descarga, entendeu? Perfeito. Essa técnica eu nunca tinha usado, mas vou começar a usar. E ela disse que tudo aquilo, né, que estava fazendo mal para ela descarregava ali. Então, depois que ela deu descarga, ela tinha gritado, chorado, falado, aí ela saía, estava novinha. Ana. Eu adorei esse negócio da descarga. Perfeito. Eu falava para as pessoas irem para o banheiro, mas não na descarga. Descarga. Agora não, perfeito. Descarga. Vai para a descarga, solta, chora, berra, esperneia, grita, xinga, aí levanta a cabeça, vamos para a vida, que a vida continua. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado eu, Ana. Muito feliz, maior prazer. Prazer em te conhecer. Feliz, prazer todo meu. Felicidades aí no teu caminhar. Amém. Tá Felicidade bom? para você. Obrigada pelos livros. Obrigado. Tá bom? Fique com Deus. Até mais.